Gabriel Benavides, Silêncio, Clarice Lispector. Neste poema, Clarice descreve o silêncio como algo morto, despovoado, semelhante a um silêncio de montanha à noite. Ela chega a descrever como é difícil tentar escutar o que está morto, e como a neve, por vezes, mesmo que silenciosa, deixa rastro, ao contrário de silêncio, que simplesmente não deixa lembrança alguma. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio, desse silêncio sem lembranças de palavra? Se és morte, como te alcançar? A família escolheu uma galinha para o almoço de domingo, mas ela fugiu. O dono de casa saiu em procura dela para capturá-la com muita dificuldade, mas conseguiu. Assim que colocaram a galinha de volta na cozinha, a galinha surpreendentemente botou um ovo. Ao ver a cena, a filha pediu para que não a matasse, e por isso transformou a galinha em um bicho de estimação. Por anos a admirar a galinha, e depois de ter tratado ela como a rainha da casa, um dia ela foi esquecida e voltou ao seu estado inicial, uma galinha a ser comida. Jéssica Nayara, conto Uma Esperança, Clarice Lispector. O conto fala sobre uma esperança, mas não aquela que sempre nos sustenta, e sim um inseto verde. A mãe ouve o filho gritar, dizendo que avistou esperança na parede. A emoção do garoto parecia estar relacionada às duas esperanças. A mãe, ao ver o inseto, percebeu que ele era verde e magro, e o filho disse para ela que o inseto tinha apenas alma. Então a mãe percebe que se tratava das duas esperanças. O garoto então comenta que a esperança é um pouco burra, pois ela estava tentando encontrar uma saída em meio ao quadro e não encontrava. Parecia que ela não tinha olhos e era guiada por suas antenas, além de parecer que havia esquecido de que podia voar. Uma aranha aparece andando pela sua teia. O garoto avista ela e rapidamente pega uma vassoura para matá-la. Mas a mãe o interrompe dizendo que ela traz sorte. Mas o garoto diz com ferocidade que ela poderia matar a esperança. A mãe, por sua vez, resolve falar com a empregada de forma misteriosa para limpar os quadros, fazendo o favor de facilitar o caminho da esperança. Ela então lembra que uma vez o inseto verde já havia pousado em seu braço, mas sua presença só foi notada quando olhou para ela. Ela então ficou quieta como se uma flor tivesse nascido nela, e então não lembrou o que tinha acontecido depois, e talvez não tivesse acontecido nada. Neste conto, Clarice Lispector trata detalhadamente a fisionomia e a personalidade dos personagens apresentados no decorrer da história. No início, ela se depara com Tim, um homem de cabelos castanhos e despenteados, no qual mesmo tinha ideias totalmente ligadas ao meio natural, no qual mesmo cita que nada existe de tão bom quanto a natureza. Logo os dois começaram uma bela relação, já que tinham praticamente o mesmo modo de pensar. O tempo passou e Clarice, com toda a ânsia e personalidade forte, começou a salientar sobre Hedge, citando que não podia haver união entre meios contraditórios. Tim ficou muito nervoso, sem entender ao certo o que tinha acontecido. O mesmo poderia até pensar que havia sido um término disfarçado de indireta. Logo, Jimmy ficou muito nervoso, falou uma série de desaforos e consequentemente despertou seu lado animal adormecido. O tempo passou novamente. Clarice renasceu como a fênix e retornou aos seus hábitos cotidianos, mesmo intrigada com a atitude tomada por Jimmy, uma atitude incomum, uma atitude animal. Laços de família. Esse conto retrata sobre o convívio e a vida de Catarina, a protagonista, junto de seu marido Antônio, sua mãe Severina e seu filho de 4 anos de idade. Em primeira análise, Catarina, uma mulher de 32 anos, com cabelos curtos e pintados de acaju,
Moderna nos trajes, atenta e muito elegante, estava indo junto de sua mãe Severina à estação para que, finalmente, Catarina pudesse voltar para casa, depois de alguns dias junto de sua mãe. No táxi e pela narração, é possível entender que as duas mulheres não tinham uma intimidade de mãe e filha, pois quando o táxi freia bruscamente e ambas se chocam, elas ficam atônitas sem saber o que fazer. Além disso, mostra também que Severina nunca foi de abraçar nem beijar sua filha. Catarina se sente muito desconfortável, mas também nada faz para mudar a situação atual. Pelo texto também é possível entender que Severina, a mãe de Catarina, considera muito Antônio como se fosse o seu filho, pois busca agradá-lo continuamente. E além disso, ela demonstra também ser uma avó muito carinhosa com seu neto de 4 anos, embora ele não se importe muito com o que sua avó faz com ele. Depois disso, Catarina embarca no trem, ainda preocupada com o que não disse para sua mãe, no sentido de "eu sou sua filha". Do mesmo modo, a mãe de Catarina pensa que deveria ter dito "eu sou sua mãe". Então, Catarina desembarca no seu destino, sem conversar com a sua mãe sobre o assunto. Ao chegar em casa, tem uma grande surpresa de seu filho, magro e nervoso, de 4 anos. Pela primeira vez, ele a chamou de mamãe, de uma maneira diferente, que ela notou isso. Ela, porém, não disse nada. Continuou a fazer seus afazeres domésticos enquanto a criança repetiu 2 vezes: "Mamãe, mamãe". Sem ter nenhuma resposta, a criança chamou Catarina de feia. Pois de tão emocionada que ela estava, ela não respondeu à criança. Procurou alguém para compartilhar aquela grande descoberta, mas não havia ninguém. Então ela resolveu sair com a criança para passear. Catarina então anda rapidamente pelo cômodo da sala, com a criança segurando a sua mão, e diz para o seu esposo Antônio que irá sair com ele. Porém, ele estava distraído com o seu sábado lendo um livro, que só percebeu depois que o elevador fez um barulho. E ele ficou atônito e impaciente. Ele se sentiu só. Pensou que Catarina fugira com seu filho. Catarina estava criando memórias sozinha com a criança, enquanto ele havia sido deixado para trás, a curtir seu sábado. Um desespero tomou, pois sabia que Catarina sabia se virar sozinha, se alegrar sozinha. Se sentiu frustrado, pois não podia viver sem ela. Resolveu então que quando chegassem, iriam todos jantar juntos e em seguida iriam ao cinema, a fim de construírem memórias juntos, sendo felizes em poucas coisas, para que seus laços de família se fortalecessem cada vez mais, e não se desfizessem muito impaciente. Ele se sentiu só. Pensou que Catarina fugira com seu filho. Catarina estava criando memórias sozinha com a criança, enquanto ele havia sido deixado para trás, a curtir seu sábado. Um desespero tomou, pois sabia que Catarina sabia se virar sozinha, se alegrar sozinha. Se sentiu frustrado, pois não podia viver sem ela. Resolveu então que quando chegassem, iriam todos jantar juntos e em seguida iriam ao cinema, a fim de construírem memórias juntos, sendo felizes em poucas coisas, para que seus laços de família se fortalecessem cada vez mais, e não se desfizessem facilmente.